paz! Primeira segunda-feira do ano, live no horário, são 19 horas. E vamos ver se eu consigo manter essa promessa para vocês de sempre começar a live pontualmente às 7 horas da noite, tá certo? Bem-vindos, essa é a primeira live do ano. E o assunto que eu escolhi pra gente falar é como lidar com tudo que aconteceu nesse final de ano, Natal, Réveillon, festas, feriados, confraternizações, que acontece todos os anos, mas todos os anos a gente fica perdido e faz mil promessas e mil perguntas para Nutri de como que eu faço para retomar o eixo e para entrar de novo no ritmo, né, para tentar amenizar tudo isso que aconteceu. Bom, então esse vai ser o segredo que eu vou passar para vocês passo a passo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 dicas no final, dizendo o que vocês deveriam fazer para dar uma melhorada em tudo que aconteceu no final do ano, tá? No quesito saúde e dieta. SOS vai acontecer, fica calmo, Rodrigo. Bom, eu fiz uma analogia aqui de que jacar e correr atrás do prejuízo é a mesma coisa da gente pagar uma conta atrasada com juros e multa, tá? Então esse já é o primeiro recado que eu passo pra vocês. Tenho que fazer? Tenho que fazer. Mas não quer dizer que vai resolver 100% do problema. Por quê? É a mesma coisa de eu passar a data de vencimento de uma conta e assim, eu consigo pagar essa conta depois. Mas vai ter uma multazinha. E por que que isso acontece? Por que que eu fiz essa analogia? Porque o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele funciona minuto a minuto. Ele tá o tempo inteiro, ele tá constantemente em mudanças e adaptações e regulações e sai da homeostase, volta na homeostase, quando a gente tá dormindo, quando tá acordado, quando tá treinando, quando tá comendo. Então, tudo que você pensar em fazer agora, pensando no que foi feito há 2 semanas atrás, tenha a paciência de entender que não vai ser em 2 dias que a gente vai resolver esse assunto, tá? Que vai ser calma, respira, segue a linha do trem, que você volta nesse ritmo daqui uns dias, tá? Mas que realmente tudo que foi feito, o corpo já metabolizou, ele já processou, se teve um excesso de quilocalorias ou um pico glicêmico, ele já transformou isso num tecido adiposo, porque não estava precisando naquele momento. Então, assim, aquelas mudanças foram feitas e o que a gente vai fazer é reescrever uma nova página, tá bom? Começamos por aí. E pensando nisso, então, o que eu acho muito bacana pra gente já começar a trabalhar 2020? Pensar nesse esquema de que o ideal é a gente nunca acumular muitas dívidas, né? Então, o ideal é não ter vários dias de jacada, não fazer o Natal e o Réveillon, que é o que eu falo para todos os pacientes, não fazer tudo uma coisa só. Um feriadão, um período em que todos os dias eu vou comer todas as refeições fora, né? E vou deixar a academia de lado. Mas assim, fazer opções de uma ou outra refeição ruim. Então, por exemplo, ceia de Natal. É Réveillon? É Réveillon, né? Mas não é tudo uma coisa só, porque senão eu estou acumulando dívidas que depois eu vou ter que correr atrás para pagar, tá? Pensem nisso. Porque daqui 2 meses tem carnaval, depois tem festa junina, depois entra o inverno, do inverno vem as férias das crianças, tem viagens, tem feriados em setembro, em outubro, em novembro, começam as praias, as confraternizações, nós temos aniversários durante o ano inteiro. Então, se a gente parar para pensar, não tem uma época do ano em que seria ideal começar uma dieta, ou não tem uma época do ano que a gente fala, nossa, agora vai dar certo. Em todo momento eu vou ter obstáculos, todos os anos vão se repetir esses mesmos obstáculos. Então, quem esse ano perdeu o controle ou fez diferente do que tinha planejado ou tinha esperado fazer, repensa nesse assunto, tá certo? Saudades de você também, Vivi. Um beijo. E a questão das desculpas também, né? Isso, a desculpa nossa com nós mesmos. Acontece muito da gente falar, mas é porque eu tava de férias e eu saí da rotina. E fazer dieta fora de rotina é muito difícil.
Eu concordo. Mas aí chega o começo do ano, que a gente volta na pauleira do trabalho, aí a gente fala, nossa, a correria da rotina não deixa eu fazer a dieta, eu não tô conseguindo entrar na linha com alimentação, com treino. Então, assim, se não tem rotina, não dá certo. Mas se tem rotina, a rotina vira uma correria e daí também não dá certo. Manda uma mensagem pra mim depois. E daí, em que momento que daria certo, né? Só dá certo quando a gente joga o mindset mesmo. Então, esse já fica o recadinho para 2020, já fica aquele sermão básico de começo de ano, né? Porque eu não seria nutricionista se eu não tivesse passado esse sermãozinho. E agora nós vamos para o que fazer. Então, gente, aconteceu. O que muita gente me pergunta é, nossa, comi demais ontem. Se eu fizer jejum hoje, funciona? Alguém aí se habilita a falar ou quer falar que sim ou que não? Fazer jejum depois de um dia, uma jacada, funciona ou não? Então isso é uma das coisas que me perguntam. Outra coisa que me perguntam, se eu fizer mais atividade física hoje, funciona? Eu já vou começar a responder, mas quem quiser aí se habilitar, fica à vontade. É pensar o seguinte, igual eu falei, o corpo ele tá em constante homeostase, sai da homeostase, que é equilíbrio, né? Então ele sai do equilíbrio, retoma o equilíbrio, sai do equilíbrio, retoma o equilíbrio. E neste processo, então quer dizer que o que eu comi no jantar, o meu corpo já lidou com aquilo dali 1, 2, 3 horas. Se no dia seguinte eu vou fazer um jejum, é um outro estímulo que eu tô dando para ele, né? Pode funcionar se a gente pensar num âmbito sei lá, 30 dias de estratégia nutricional? Sim, mas eu fazer jejum toda vez que eu jacar à noite não é uma estratégia válida, não é algo que vai funcionar. E não é algo que sempre que eu fizer eu vou falar, não, então eu estou imune. Infelizmente não. A única coisa que tá ficando mais leve aí é a consciência da pessoa de pensar que no dia seguinte ela não comeu, tá? Mas até pelo contrário, às vezes isso pode gerar um estímulo à resistência à insulina. Então, dá uma segurada no jantar, fazer jejum no dia seguinte não funciona. O que funciona mais do que isso? Beber água. Se vocês querem limpar o corpo, seja do que for, seja de álcool, seja de uma refeição pesada, seja de uma viagem, a primeira coisa que vocês vão pensar em fazer é aumentar o consumo de água. Quem não bebe água tá ferrado, vai ter que aumentar. Quem bebe água, ótimo, dobra, tá? Salvo as exceções de quem tem problemas renais, de quem tem insuficiência renal, de quem tem uma dificuldade de filtração glomerular e que precisa fazer hemodiálise, salvo estas exceções, consuma muita água, aumente o seu consumo de água, porque é a água é quem limpa o corpo. Tá? Eu preciso dessa água para fazer o quê? Para estimular os meus rins a trabalharem, para estimular o meu fígado a fazer mais detox. E sem meio aquoso, todas aquelas impurezas, aquelas toxinas ficam. É muito comum também na época de verão a gente beber menos água pela falta da rotina e suar mais pelo calor, pelas atividades fora do escritório, né, que a gente costuma fazer. Então, beber água é onde a gente mais peca e é a primeira coisa que você deve fazer pensando em detox, pensando em correr atrás do prejuízo do que aconteceu no final do ano passado. E foi por isso que eu postei sobre água no feed hoje. Quem não olhou, dá uma olhadinha lá. Sintomas de que você está bebendo pouca água e vocês já vão entender se esse é o caso ou não, tá? Então, o primeiro ponto é dobrar o consumo de água, consumir muita água, aumentar o consumo de água para conseguir fazer essa limpeza, tá? Quando eu falo isso, o ideal é consumir 30 ml por quilo de peso, vocês podem fazer 60. 60 ml por quilo de peso para uma pessoa de 70 quilos são 4 litros e 200 de água. Então, daí você já tira uma base de quanto seriam a sua meta. Segundo ponto, pensar no intestino.
como ele tá, como ele fica em viagem. Ele solta, ele prende, alguém aí teve intoxicação alimentar, alguém aí fala que, é igual a gente fala que tem GPS, né? Então que só faz em casa, ou que é tímido, só faz em casa. Então, assim, nestes casos, um outro ponto que você foca também é intestino, hábito e frequência intestinal. Tá preso? Vamos focar em soltar. Vamos atrás de mais água, vamos atrás de fibras solúveis, então fibras desde ameixa, desde a aveia, desde consumir mais salada como uma fibra insolúvel, até também procurar módulos de fibra nas farmácias de manipulação, conversar com o seu nutricionista sobre alguma sugestão, existem vários e é super fácil acesso, não é caro, de módulos de fibras para fazer o quê? Essa fibra ela vai vir para o meu lúmen intestinal, que é o tubo do intestino, e ela ali começa a juntar água, então ela puxa a água para aquele bolo de fezes. E ele vai amolecendo, vai hidratando aquele bolo de fezes para eu conseguir ter esse fluxo intestinal. Para pensar no verão, de novo. Tô bebendo menos água, tô suando mais, tô indo pro mar que é água salgada, faz eu perder água no corpo também. Tô bebendo cerveja que faz eu fazer 1 milhão de xixi, eu não tô tomando água. Tudo isso aqui já mostra desidratação. Claro que o intestino vai constipar, mas eu não tenho nem dúvida. Se ele soltar é porque você tem ainda algum processo de intolerância alimentar ou teve alguma intoxicação e mais um motivo para você perder a água. Então, eu preciso de uma fibra para voltar a água daquelas fezes intestinais, porque as fezes elas estão ali, mas elas estão endurecidas e ressecadas. Eu preciso desse intestino para voltar a água ali, preciso que vocês tomem água para essa água ir para lá e daí sim eu ter esse fluxo intestinal, tá? Então faz sim todo sentido. Estou com refluxo, estou com indigestão, tem chás que ajudam para isso. Chá de gengibre, chá de erva doce, chá de hortelã, o chá de boldo carqueja. Todos esses são ótimos pensando em melhora de azia e indigestão, que consequentemente vai ajudar na parte do intestino também, tá? Chás que ajudam a soltar o intestino, por exemplo, chá de sene. Eu vi nas últimas semanas, na verdade, sobre um suco que, tipo, te vira do avesso. E ele tem muito chá de sene na composição. Qual que eu indico pra quê? Pra soltar intestino, me dá específica a pergunta. Então, esse chá de sene para soltar o intestino, o que ele faz? Diferente das fibras que vão juntar água no seu intestino, fazer uma hidratação desse bolo e você ter esse fluxo intestinal acontecendo, o chá de sene ele vai lá e ele irrita a parede do seu intestino como se fosse um machucado para fazer o corpo querer expelir aquilo de qualquer forma. Por isso que a gente fica até com a diarreia espasmódica que fala. Que é aquela de espasmo, é aquela que tipo, já não tem mais o que sair e o corpo ainda tá querendo jogar coisa fora, tá? Minha sugestão, não faça isso. Por quê? Você já tá judiando do seu corpo em falta de água, má alimentação, má digestão, com certeza falta de sono, e etc, etc, etc. Aí você vai lá e ainda irrita o intestino para tentar soltar. Gente, já falo. Pode até dar aquela leveza, é a mesma coisa do jejum, vai dar aquela leveza na consciência de que eu estou mais leve, de que eu joguei coisa pra fora. Mas de verdade, vocês só estão piorando a situação lá na frente, tá? Então evitem utilizar o chá de sene, eu só uso o chá de sene em último caso. Para intestino, eu começo indicando as fibras, Vivi. Eu gosto assim, se com ameixa, com mamão e voltar para alimentação normal em casa não funciona, ele já não regula, vai numa loja de produtos naturais, qualquer uma, tem várias em Campinas, região, tudo. Procura nessa loja fibras solúveis. Tem inulina, tem fós, tem polidestrose, eu não vou nem lembrar o nome de todas agora. Tem as beta-glicanas, tem um monte de fibra e esses módulos, eles são a associação dessas várias fibras. E você coloca um tequinho disso na água ou numa água de coco e toma à noite. Você não vai correr pro banheiro, você só vai fazer
um cocô legal no dia seguinte, de manhã cedo, tá? Então, essa é a minha indicação para quem tá constipada. Agora, quem tá com o intestino solto, que soltou no final do ano, vai atrás de glutamina e probióticos, que são eles que fazem a revitalização do intestino. A glutamina, ela vai ajudar a parede do meu intestino a se recuperar, a tirar essa inflamação, a formar novas células que não foram prejudicadas, e os probióticos entram como uma nova recolonização da flora intestinal, tá? Beleza. Então, quem tá com o intestino preso, vamos atrás de fibras, vamos atrás de muita água. Quem teve alguma soltura de intestino nesse tempo, vai atrás de probióticos e glutamina. Chás de melhora da digestibilidade, chá de erva doce, chá de gengibre, chá de hortelã, mas não vão atrás do chá de sene, porque vocês só estão piorando a situação. Mesma coisa para cáscara sagrada, tá? Ela não é tão ruim quanto o sene, mas ela também não é a melhor opção, não. Que mais? Comer leve. Então, essa é a maior dica. O pessoal pergunta muito sobre jejum. Fazer jejum? Não fazer jejum. Mas selecionar muito bem o que você vai comer. Você já deu sua cota de comer errado durante todos esses dias de Natal e final de ano. Então, agora, meu amor, foca numa salada, foca numa fruta natural, foca em bastante água, num limãozinho espremido, já vou falar um pouquinho mais dele, né? Foca numa carninha branca, ou para quem pode comer ovo, comer um ovinho. E evita churrasco, queijo, pão, massa, muito produto ou receita low carb que é rico em creme de leite, em manteiga, ou, entendeu? Tudo que é pesado, evita. Momento detox, ele não é low carb normalmente. Ele puxa muito mais para uma dieta vegetariana, para uma dieta vegana, para alguma coisa bem mais leve, de fácil digestibilidade. É lógico que vocês não vão ficar comendo batata, mas assim, legumes bem cozidos, o chuchu ele é excelente. Quem gosta de chuchu, gente, se acaba no chuchu, porque o chuchu é excelente para a questão de revitalização de intestino. A cúrcuma também, como tempero, excelente. A sálvia, excelente para revitalização de intestino. Quem gosta de chás, vai atrás de chá de camomila, vai atrás de chá de laranja, é ótimo, tá? Então, assim, tudo que for leve, tudo que for refrescante, tudo que te trouxe a leveza é muito melhor nesse momento do que uma dieta pesada de difícil digestibilidade, inclusive uma dieta low carb com alta gordura saturada. Então, com muitos queijos, creme de leite, manteiga, mesmo com creme de coco, leite de coco, tá? Não é o momento. O momento é de detox. E lembrem-se da água nesse momento. Tá? Sempre, água sempre. Bom, que mais? Pensando no limãozinho que eu falei, o porquê do limão? Porque outra pessoa que tá precisando, pessoa não, né? Outra criaturinha que tá precisando muito da sua ajuda nesse momento é o fígado, tá? Então, a gente já falou sobre água, falou bastante de rim, falou sobre intestino, e agora eu vou puxar pro terceiro da lista, que é o fígado. O seu fígado ganhou Oscar de trabalhar nesse final do ano. A cúrcuma, ela é maravilhosa mesmo. Dá para manipular, mas como a gente estava falando de intestino, inclusive, Vivi, dá para utilizar como tempero. Então, na hora que a gente fala de trato digestivo, né, de estômago e de intestino, tudo que é comida acaba sendo melhor. Então, chás, temperos, sopas, soluções, isso é shots, né? É bem mais interessante porque já vai direto para a parte intestinal. E quando eu falo de usar cúrcuma pro intestino, gente, ela não tem pimenta do reino associado, tá? Quem sabe disso, que normalmente a gente associa a cúrcuma com a pimenta do reino, isso é do sistema do fígado para dentro. Tá? Do fígado para fora, eu quero utilizar a cúrcuma só ela, porque daí ela fica ali mesmo. Bom, e o fígado é o cara que tá ganhando o Oscar de tanto trabalhar no final de ano, né? Com tanta bebida, com tanta comida, com tanto medicamento, com tudo que a gente faz no final de ano.
e pouca água, quem acaba acumulando muita impureza é o fígado e quem vai precisar de detox é o próprio. Eu gosto muito e acho que é a indicação mais geral que eu consigo dar, que se aplicaria a qualquer pessoa, é o limão e o própolis, tá? Sim, ele tem um gostinho forte mesmo, né? Ele tem um gosto específico dele, mas pra quem gosta ou pra quem consegue, manda ver. Pra quem não consegue, realmente vai na cápsula. Bom, então o fígado, uma indicação geral seria limão com própolis, tá? O limãozinho, aquele shotzinho de limão espremido com umas gotinhas de própolis, eu vou sugerir para vocês entre 5 a 20 gotinhas. 20 gotinhas se você bateu nota 10 aí de estourar o seu fígado no final do ano, tá? 15 gotinhas se você fala, ele não tá muito de bem comigo. 10 gotinhas se você fala, não, eu jaquei, mas não foi lá essas coisas. E 5 gotinhas quando você só quer dar uma limpeza. Então, faz essa escala para vocês. De própolis de manhã cedo, junto com limãozinho espremido, meio limão para quem acha muito forte, um limão inteiro para quem já tá aguentando, né? Logo de manhã. Por quê? Porque isso vai estimular a detox do fígado, vai dar uma tonificada no seu fígado para ele conseguir fazer todas as fases de detox que ele precisa. O fígado ele faz 3 fases. 3. A primeira fase de oxirredução, ele trabalha muito com complexo B. Então, quem tiver capsulinha de complexo B em casa, quem já faz suplementação de complexo B, pensa em talvez fazer durante uns 5 dias uma segunda tomada, né? Pensando nisso. A segunda fase do fígado, que é a fase de conjugação, trabalha muito com aminoácidos. Então, muito com glicina, com metionina, com taurina, com N-acetilcisteína, que é o NAC, é bem interessante. Então, quem tem isso em casa também pergunta para o seu profissional, né, como é que poderia utilizar. E a terceira fase do fígado, que é de detox, que é eliminação. Água, de novo, água. Então, bebam muita água para conseguir fazer limpeza, tá certo? Antes de comer. Antes de comer, você já faz esse shot, tá? Então, assim, acordou, faz. E eu tenho sugestões de alguns odontos que são pacientes meus de não escovar o dente em seguida. Porque como você acabou de consumir alguma coisa ácida, não escove os seus dentes para não prejudicar o esmalte dos dentes. Também não tome de canudinho, porque a saliva vai proteger a acidez desse limão. Se você joga o canudinho ali direto em faringe, laringe e esôfago, esse ácido não é compatível com aquela mucosa. Essa mucosa não está preparada para receber um alimento de pH ácido. Então, eu preciso que vocês tomem, não de canudinho, e não escova o dente em seguida, tá? Mas é uma coisa bem legal de ser feita como um detox também. Por quanto tempo? Pode fazer por 1 mês ou por 15 dias. Aí depende do quanto você gostar. Eu vou ser sincera, eu detesto própolis em gota. Tanto que eu tenho as minhas cápsulas aqui, que essa é uma coisa que eu não consigo tomar. Mas muita gente consegue, eu passo para muito paciente. Então, de 15 a 30 dias, essas 5 a 20 gotinhas de própolis junto com o limão espremido antes das refeições. Não escova o dente em seguida e já é mais uma dica geralzona de detox para vocês. E água no final. Bom, e para terminar, vamos pensando em eliminação, né? Então, a gente tem um curso de eliminação que é beber muita água, fazer detox, eliminar pela urina. Outro curso de eliminação é beber muita água, consumir fibras, probióticos e fazer detox pelo curso das fezes. E a gente tem um terceiro meio de excreção no corpo, de excreção mesmo de impurezas, que é o suor. Faça atividade física, faça sauna. Isso vai te ajudar a diminuir as impurezas, mas é claro, tomando muita água, porque se a água sai, ela tem que entrar. Mas essa também é a minha 5ª e última dica para vocês. É horrível, eu também acho. Vocês precisam suar, tá? Então, suem na academia, suem
fazendo, né, jogando futebol, vôlei de praia, beach tênis, corrida, natação, ciclismo, escalada, todos os tipos de atividade física que vocês podem estar aí pensando, todos, mesmo esse aí que você está aí pensando, né, fazem muito bem para ajudar a eliminar impurezas do corpo. E junto com isso, a sauna. Lógico que sauna tem um suficiente, né? A gente não pode fazer sauna demais, mas dentro das recomendações de 10, 15 minutinhos até uma X temperatura, fazer ali de 2, 3 vezes na semana também é uma ideia interessante para vocês. Põe aplicativo no celular, Edson, faz alguma coisa nesse sentido, né? Coloca, não sei se você já tem o Apple Watch ou algum relógio parecido que te traz notificação, ou dependendo de onde você trabalha, ou coloca, sei lá, no fundo de tela do celular, beba água, entendeu? Qualquer coisa que te ajude a lembrar, qualquer coisa que você fique olhando o tempo inteiro, beba água, porque deu para perceber que beber água é o mais importante aqui da live de hoje, né? Então, isso, deixa uma garrafinha do lado, anda com ela no cinto, não sei, qualquer coisa, mas faz isso, tá bom? Porque vai fazer uma super diferença. Qualquer modificação vai começar pela água. E o exercício físico, além de ajudar com a questão do suor, vai ajudar a equilibrar de novo os nossos hormônios e os neurotransmissores. Então, toda a sensação de fome e saciedade, de hora do sono, de alegria, de ansiedade, de compulsão, a atividade física ajuda muito nesse sentido. E ela também vai estimular o seu metabolismo a trabalhar um pouquinho mais. Então, aquela dívida, aquela conta que a gente tem que pagar, quando eu faço uma demanda pela atividade física, eu consigo ter um resultado melhor nesse sentido, tá certo? Gente, esta live vai ficar por 24 horas disponível para vocês aqui no Instagram. Eu vou salvar ela e vou jogar ela pro YouTube. Então, quem não conseguir assistir agora, assiste depois lá. E não se esqueçam, toda segunda-feira agora nós temos um encontro marcado às 7 horas da noite, que será a nossa live. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira do ano. Um beijo, um ótimo 2020 para todos vocês. Até!